Gravidade. É a força que nos mantém no chão. Mantém o nosso planeta em órbita do Sol. É uma força fundamental no universo, afetando tudo, desde o menor átomo até a maior galáxia. Experimentamos a gravidade todos os dias, mas ela continua a ser uma das forças mais misteriosas do cosmos. Imagine que atira uma bola ao ar. O que acontece? Ela sobe, abranda e depois cai de volta. É a gravidade em ação. É a Terra a puxar a bola de volta para o seu centro. Quanto mais pesado for um objeto, maior a sua atração gravitacional. Quanto mais massa tiver um objeto, maior a sua força gravitacional. É por isso que o Sol, que contém 99,86% da massa do nosso sistema solar, mantém todos os planetas em órbita. Mesmo a luz, que viaja à velocidade mais rápida do universo, é desviada pela gravidade de objetos maciços como os buracos negros. A gravidade é uma linguagem universal. Fala-nos através da maçã que cai, da Lua em órbita e da vasta extensão do cosmos. Compreender a gravidade é fundamental para desvendar os segredos do universo. A gravidade é um produto da massa. Quanto maior a massa de um objeto, maior a sua força gravitacional. É por isso que um planeta como Júpiter, com uma massa 300 vezes superior à da Terra, tem uma atração gravitacional muito mais forte. Essencialmente, a gravidade dita o peso de um objeto, um conceito que muitas vezes damos como certo na Terra. Mas a gravidade não é apenas sobre massa, também é sobre distância. Quanto mais longe estiver de um objeto, mais fraca será a sua força gravitacional. Imagine-se no topo de uma montanha, como a Serra da Estrela. Está ligeiramente mais longe do centro da Terra do que ao nível do mar. Isto significa que a gravidade da Terra é ligeiramente mais fraca no topo da montanha. A interação entre massa e distância cria uma dança cósmica de forças gravitacionais. Ela determina as órbitas dos planetas, a formação das estrelas e a estrutura das galáxias. É um equilíbrio delicado que molda o universo como o conhecemos. A Terra, o nosso planeta natal, tem uma força gravitacional à qual estamos todos habituados. Esta força, muitas vezes referida como 1G, determina o nosso peso e influencia a trajetória dos objetos. É o padrão pelo qual medimos as forças gravitacionais de outros corpos celestes. A gravidade do nosso planeta não é uniforme em toda a sua superfície. Variações na densidade e altitude causam flutuações na força gravitacional. Instrumentos sensíveis conseguem detectá-las. A gravidade da Terra desempenha um papel crucial na formação do nosso planeta. É responsável pelas marés, causadas pela força gravitacional da Lua. A interação gravitacional entre a Terra e a Lua estabiliza a rotação do nosso planeta. A vida na Terra evoluiu sob a influência constante da gravidade. Ela dita como os nossos corpos se desenvolvem e como nos movemos. Os nossos ossos e músculos são moldados por uma vida inteira a resistir à força da Terra. A Lua, a nossa vizinha celestial mais próxima, tem uma força gravitacional muito mais fraca do que a Terra. Isto acontece porque a Lua tem muito menos massa do que a Terra. Na Lua, pesaria apenas cerca de 1/6 do seu peso na Terra. Esta gravidade reduzida é a razão pela qual os astronautas podiam saltar e dar pulos pela superfície lunar com facilidade. Durante as missões Apollo, os astronautas realizaram experiências para testar os efeitos da gravidade da Lua. Descobriram que os objetos caem a uma velocidade mais lenta na Lua do que na Terra. Descobriram também que, apesar da gravidade mais fraca, ainda era difícil mover objetos pesados devido à sua inércia. A gravidade da Lua não é forte o suficiente para reter uma atmosfera como a da Terra. Esta falta de atmosfera contribui para as oscilações extremas de temperatura na superfície lunar, onde as temperaturas podem subir para mais de 100 graus Celsius durante o dia e cair para menos 173 graus Celsius à noite.
Secção 5. A forte presa do Sol. O Sol, a estrela no centro do nosso sistema solar, é uma potência gravitacional. A sua imensa gravidade mantém todos os planetas em órbita, impedindo-os de voar para o espaço. A força gravitacional do Sol é cerca de 28 vezes mais forte do que a da Terra. Imagine que poderia estar na superfície do Sol, embora seja demasiado quente para sequer se aproximar. Pesaria 28 vezes mais do que na Terra. A gravidade do Sol é tão forte que afeta até as trajetórias dos cometas que passam perto dele, por vezes, atirando-os completamente para fora do sistema solar. A gravidade do Sol é o que impulsiona o vento solar, uma corrente de partículas carregadas que flui constantemente da sua coroa. Este vento solar interage com o campo magnético da Terra, criando as belas auroras que vemos nos polos. Secção 6. A atração massiva de Júpiter. Júpiter, o maior planeta do nosso sistema solar, é um gigante gasoso com uma força gravitacional mais de 2 vezes superior à da Terra. Isto significa que se pudesse estar no topo das nuvens de Júpiter, embora não tenha uma superfície sólida, pesaria mais do que o dobro do seu peso na Terra. A imensa gravidade de Júpiter tem um efeito profundo sobre o que o rodeia. Atua como um aspirador gravitacional, atraindo e capturando cometas e asteroides que se aproximam demasiado. Alguns cientistas acreditam que a influência gravitacional de Júpiter ajudou a moldar o sistema solar primitivo, impedindo a formação de um planeta entre Marte e Júpiter. A gravidade de Júpiter é tão forte que tem um sistema de mais de 80 luas em sua órbita. Estas luas variam em tamanho, desde pequenos corpos de forma irregular até Ganimedes, a maior lua do nosso sistema solar, que é ainda maior do que o planeta Mercúrio. Secção 7. A explorar a gravidade do planeta vermelho. Marte, o planeta vermelho, tem uma força gravitacional que é cerca de 1/3 da Terra. Isto significa que pesaria significativamente menos em Marte. Esta gravidade mais fraca é um dos fatores que os cientistas têm de considerar ao planear missões a Marte. A menor gravidade em Marte significa que os futuros astronautas poderão saltar mais alto e carregar cargas mais pesadas. No entanto, também significa que perderão massa óssea e muscular mais rapidamente do que na Terra. Os cientistas estão atualmente a investigar formas de contrariar os efeitos negativos da exposição prolongada à baixa gravidade. A gravidade mais fraca em Marte também significa que a sua atmosfera é muito mais fina do que a da Terra. Esta atmosfera fina oferece pouca proteção contra a radiação solar e torna difícil pousar naves espaciais em segurança. Secção 8. Vênus, gêmea da Terra com uma reviravolta. Vênus é frequentemente chamada de gêmea da Terra porque é semelhante em tamanho e massa ao nosso planeta. A sua gravidade é apenas ligeiramente mais fraca do que a da Terra, cerca de 90% tão forte. Mal notaria a diferença de peso se pudesse estar na superfície de Vênus. No entanto, Vênus é um mundo muito diferente da Terra. Tem uma atmosfera espessa e tóxica composta principalmente por dióxido de carbono, que retém o calor e cria um efeito de estufa descontrolado. A temperatura da superfície em Vênus pode atingir uns escaldantes 462 graus Celsius, quente o suficiente para derreter chumbo. Apesar das suas semelhanças com a Terra em tamanho e gravidade, o ambiente extremo de Vênus torna-o um local hostil à vida como a conhecemos. Estudar Vênus ajuda-nos a compreender o delicado equilíbrio de fatores que tornam a Terra habitável.